Passear por alguns bairros do Rio de Janeiro, como por exemplo o centro, faz a gente lembrar muito de Portugal. Quem já esteve lá nota claramente a semelhança das construções, da arquitetura. Afinal, foram os portugueses que começaram a construir essa cidade e nos deixaram essa herança. A arquitetura portuguesa teve influência de várias culturas. No século XVII, Portugal enriqueceu com o ouro descoberto aqui no Brasil e o rei Dom João V contratou renomados arquitetos europeus para construir edifícios luxuosos, como o Palácio de Queluz. Como o Brasil era colônia de Portugal, a urbanização do país sofreu a mesma influência. O Paço Imperial, que era a casa de despachos de Dom João VI e de outros imperadores, é uma das muitas construções erguidas pelos portugueses aqui no Rio de Janeiro. Para a gente se aprofundar nesse assunto, eu tenho a honra de receber o mestre e doutor em arquitetura e urbanismo na Espanha, Antônio Orihuela, que também é da Unesco. Vamos conversar mais sobre isso? Nesse belo cenário, né? Vamos lá! En 1579 o rei de Portugal tem que pedir permiso ao rei da Espanha, que era o seu tio, para ir para África combater os árabes, não? E ele morre. Durante 2 anos tem uma pequena confusão, mas em 1580 o rei da Espanha toma conta da coroa de Portugal e de todas as colônias anexas, não? Entre as quais o Brasil. E aí começa um período de 60 anos de controle da monarquia espanhola, do Estado e da coroa portuguesa. A União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, unificou as coroas espanhola e portuguesa e teve Filipe II como rei das duas nações. O rei de Portugal, João III na época, fala com o rei da Espanha, Carlos I na época, para construir defesas contra os infiéis, não? E eles fazem a primeira fortificação abaluartada portuguesa, que é a fortificação de Mazagão. Aí grandes arquitetos como Miguel de Arruda ou João del Castillo, que era espanhol, mas trabalhou muito em Portugal, eles começam a criar um estilo próprio, não? Seja na engenharia, na defesa, seja na parte arquitetônica, não? Que depois vai se consolidar com a chegada de Felipe II em Lisboa. É outra herança que os portugueses nos deixaram. Ele foi construído em meados do século XVIII para ligar a antiga Praça do Carmo, hoje Praça 15, à Rua da Cruz, atual Rua do Ouvidor. Mas no Rio chega uma frota para fechar o Estreito de Magalhães. Na verdade, eles iam fechar o Estreito porque um grande pirata inglês tinha atacado todos os portos do Pacífico espanhol e o rei da Espanha estava muito preocupado em fechar o passo pelo Estreito de Magalhães. E aí ele manda uma frota, e essa frota com grandes engenheiros, Gaspar Sampérez ou Bautista Antonelli, chegam no Rio e eles vão transformar o Rio, construindo os fortes da entrada da Baía Guanabara, por exemplo, e também já estavam construídos, já tinha uma pequena fortificação, primeiro francesa, depois portuguesa, no morro de Cara do Cão, não? Só que o rei vai sistematizar essa fortificação, vai criar fortes aqui na cidade, vai criar os fortes da entrada da Bahia. Eles vêm para Santa Lucia, e depois eles vão para Morro de Santo Antônio e Carmo, que está aqui do lado e que também é uma pose do período espanhol, não a arquitetura que hoje conseguimos ver. A influência portuguesa não ficou só na arquitetura colonial.
Já no século XX, em meados da década de 50, outras gerações de imigrantes trouxeram novos traços para a nossa arquitetura. A historiadora e fotógrafa Rosa Bernardes fez um trabalho de pesquisa aprofundado sobre as casas erguidas nesta época. Percorreu ruas da zona oeste do Rio e encontrou muitos exemplares das chamadas casas de português. E com uma imagem de santo em azulejo. E eu notei que essa construção era muito comum nos subúrbios cariocas, então eu me dediquei a fotografar essa expressão artística e depois a pesquisar de onde vinha essa referência. É uma casa tipicamente de comerciantes portugueses que moram nos subúrbios cariocas. Eles constroem uma casa simples e eles geralmente não tinham dinheiro para construir um telhado de telha, então geralmente usavam ou folha de Flandres ou amianto, mas esse estilo surge dessa necessidade de fazer uma fachada bonita e que escondesse essa condição daquele comerciante que estava iniciando a vida aqui no Brasil. Impossível falar da arquitetura portuguesa sem citar os azulejos, a expressão mais forte da cultura da terrinha. No final do século XVIII, eles deixaram de ornamentar apenas os palácios e se espalharam pela cidade de Lisboa, em igrejas e fachadas de edifícios, por todo o país. A estação de trem de São Bento, no Porto, é um exemplo dos desenhos incríveis que os portugueses fazem com os azulejos. Era inevitável que eles começassem a ser exportados para as colônias. É muito comum você ver algumas casas onde eles azulejam toda a fachada. E é uma adaptação, porque como a gente aqui não tem essa influência dos azulejos portugueses que vem, né, dos mouros, aquela riqueza de detalhes, eles geralmente usam azulejos de cozinha, de banheiro e azulejam toda a fachada da casa, e isso é um sinal de status também, né? Existe também muito chão de caquinho, né? Porque é caro você azulejar. Então, geralmente, eles compravam restos de azulejos quebrados e faziam mosaicos incríveis, assim. Então, tem casas, assim, com um piso todo de caquinho. É incrível. Enquanto no centro observamos uma arquitetura majoritariamente colonial, em alguns subúrbios cariocas ainda é possível encontrar casas de português resistindo ao tempo e à urbanização. Há uma preocupação de manter essa arquitetura, é uma questão de identidade quase, né? A gente sofreu aqui nessa região específica do sertão carioca, né, uma mudança na legislação, porque no plano diretor essa região deixa de ser rural e passa a ser urbana, e isso acarretou com uma especulação imobiliária muito forte. Vários sítios foram vendidos para condomínio. Então a gente está vendo uma descaracterização da região. Mas as famílias portuguesas que permanecem aqui têm muito orgulho de suas casas, de onde eles chegaram, de onde eles começaram. Então é uma arquitetura ainda bastante predominante no subúrbio carioca. O instituto que toma conta do patrimônio cultural no Brasil é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Eu acho que eles são uma referência mundial, pelo grande desafio que eles têm pela frente, porque o patrimônio brasileiro está muito espalhado e ele está muito nas mãos de privados também, não tem muito patrimônio público. Então a conservação é muito difícil, mas os esforços do IPHAN desde os anos 30, que foi a fundação do IPHAN, têm sido fantásticos para a preservação desses bens. As heranças da terrinha estão por todos os lados, deixando a cidade do Rio de Janeiro ainda mais maravilhosa. E nós vamos continuar procurando. Até a próxima!